temos que ter uma liderança na igreja que é motivado pela palavra. Não pode ser motivado pelo ego, não pode ser motivado pelo orgulho, tem que ser movido pela fé. O primeiro passo é a fé. Mas até agora eu não falei nada demais, né, irmãos? O primeiro passo com Deus não é a fé? Quando Deus nos chama, o que nós temos diante dele é a fé. E é o que nós vamos levar até o dia em que encontraremos Cristo nas nuvens. Quando ele vier para nos buscar, ele vai dizer, eu tenho fé. Aqui está a minha fé. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17 é um texto muito conhecido nas aulas de história da igreja aqui no IBCAM, esse aqui é o versículo tema da Reforma Protestante, diz assim, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Irmãos, nós não precisamos de garantias nesse mundo, nós não precisamos de nenhum tipo de amparo nesse mundo, precisa de fé. O que o homem e a mulher de Deus precisa é de fé. Irmãos, não abra mão disso. Conhecimento acadêmico é importante? Muito. Eu, como professor, não posso rejeitar essa ideia. Aprimorar as nossas habilidades pessoais são importantes? São. Mas, acima de tudo, nós temos que viver pela fé. Nós não podemos abrir mão desse princípio. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus espera de nós é a fé. Nesse assunto da fé temos um ponto. De onde é que provém a minha fé? Ou como é que eu posso aplicar a minha fé? Temos um teólogo muito conhecido da teologia liberal, chamado Friedrich Schleiermacher. Ele diz no século XIX que o que valida a fé é o sentimento. Que quando o meu sentimento é puro, quando o meu sentimento confirma, a minha fé é verdadeira. Ele vai pegar toda a doutrina bíblica e vai dizer o que vale é o sentimento. A partir daí, olha só, que curioso. Ele vai dizer que todas as religiões são verdadeiras, porque em todas elas tem um sentimento legítimo de busca de um Deus. Então, a partir daí, todas as religiões são puras e verdadeiras. Irmãos, quantas vezes o meu sentimento e o seu já te enganou? Quantas vezes o que nós sentimos estava errado? Eu não posso pegar a minha fé e colocar em cima do meu sentimento. Nós rejeitamos o pensamento desse teólogo aqui, porque a minha fé está amparada nas Escrituras, não está amparada no meu sentimento. Meu sentimento vai e vem, meu coração me engana, mas a palavra de Deus nunca vai me enganar. O que eu espero de um líder cristão visionário é que ele tenha a sua fé, não amparada no seu próprio sentimento, mas amparado nas Escrituras. Porque a palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar com você. Esse é o ponto. Falando da palavra de Deus, os irmãos puderem abrir comigo em Atos capítulo 1. O livro de Atos é escrito por Lucas, para narrar a história da igreja, os acontecimentos que vão surgir a partir da ressurreição de Jesus e até mais ou menos o fim do ministério do apóstolo Paulo, que nós não temos dados de quando ele, enfim, faleceu, mas dos desdobramentos históricos. Se eu unir o evangelho de Lucas com o livro de Atos, eu terei o evangelho sendo pregado por João Batista no deserto, depois com Jesus e os apóstolos, e eu tenho o evangelho sendo com planos de chegar ao Império Romano. Eu faço uma linha de tempo em que eu tenho um homem só pregando o evangelho, e depois eu tenho uma igreja que cresceu e que vai tomar conta do Império Romano. No século IV, metade do Império Romano, sob perseguição, era cristã. Não tinha alternativa, senão em 313 declarar o fim das perseguições. Em 325, Concílio de Nicéia, a igreja se torna oficialmente uma religião. E em 345,
o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Não dava mais para segurar os cristãos. E quando eu olho para o Evangelho de Lucas e findando em Atos, eu vejo isso. Começa com a pregação de João Batista e termina com Paulo com planos de pregar em Roma, na sede do Império. Só que Atos capítulo 1 começa assim: em meu último livro, ó Teófilo, capítulo 1, versículo 1, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. As pessoas que Jesus curou, possivelmente ficaram doentes de novo. Aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, não tem nenhum entre nós até hoje, então morreram de novo. Mas o que sobrou para nós hoje é o que ele ensinou. O que Jesus deixou para nós foi a palavra dele. E que Lucas registra muito bem: estou escrevendo a vocês sobre o que Jesus começou, sobre o legado que Jesus nos deu, do que ele fez e do que ele nos ensinou. Irmãos, a palavra de Cristo, a Bíblia, é o que Deus deixou para nós. É a base da nossa fé, e é sobre ela que nós temos que aprender sobre Cristo, temos que caminhar sobre ela. Lá no versículo 42, ainda no capítulo 2, capítulo 2, e no versículo 42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A partir de Jesus, que começa a ensinar, os apóstolos ensinaram. A partir de Jesus, eles criaram umas doutrinas que nós devemos seguir até hoje. E a igreja primitiva cresceu, como eu falei para os irmãos, a partir de Jesus, dos 12, e chega até o Império Romano. E na Idade Média, na Baixa Idade Média, vai ser declarada a religião oficial do Império, a partir do ensino dos apóstolos. A igreja primitiva cresceu, resistiu a intensas perseguições, com base no que os apóstolos ensinaram. Irmãos, esse ensino está aqui na palavra de Deus, está aí no seu colo, na Bíblia, que você está segurando nas mãos. Se nós queremos um padrão para o crescimento da igreja, se nós precisamos de um ensino como base da nossa fé, se precisamos ter uma visão de Deus, a visão já está na palavra. O que eu preciso fazer é aprender com ela. A igreja primitiva crescia sob o ensino dos apóstolos. A igreja contemporânea, a Assembleia de Deus de Campinas, vai continuar crescendo, com base no mesmo ensino, na palavra de Deus. É assim que nós precisamos crer e entender que não há condições de ter um crescimento sólido, maduro da igreja de Deus, se ela não vier das Escrituras, se ela não vier de Deus. Não existe outro princípio. A Bíblia não me dá abertura para outra autoridade que não seja ela mesma. Eu brinco no seminário com os alunos que a única limitação de Deus é a Bíblia. Porque Deus é infinito, mas Deus se fez conhecer a nós pela palavra. E a limitação de Deus é o que está escrito na palavra. Ele teve que, de algum modo, criar um limite dele mesmo para que a nossa mente limitada pudesse compreendê-lo. Está na palavra. Todo o conhecimento que nós temos de Deus vem da palavra. Um dia um ateu me disse assim: pastor, eu até que creio em Deus, eu não creio na Bíblia. A minha resposta foi simples: então de onde você conhece Deus? Porque eu conheço a Deus pelas Escrituras. Eu conheço a vontade de Deus pela Bíblia. Se me tira a Bíblia, eu não conheço Deus, eu também viro ateu. Porque o Deus que eu conheço se revelou a mim pela Escritura, pela palavra. Essa questão do ensino, de acordo com a palavra de Deus, é algo tão grave, que em Gálatas capítulo 1, no versículo 8, Gálatas capítulo 1, verso 8, Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo que se ele mesmo mudar de ideia e começar a pregar outra coisa que não está na Bíblia, ele pede: igreja, me amaldiçoa. Se o anjo do céu descer aqui e começar a ensinar algo diferente do que já consta na Bíblia, amaldiçoa esse anjo, que ele não é de Deus mais não. A igreja de Deus, o líder de Deus, não pode admitir nenhum ensino que não venha da Escritura.
que não concorde plenamente com a Escritura. Nós não podemos admitir uma nova interpretação da Bíblia que vai contra ao que nós já conhecemos da palavra de Deus. E a própria Bíblia me diz, amaldiçoa esse pregador aí, que ele não vale nada. Se for eu, se for o apóstolo Paulo, amaldiçoa ele. Porque a única autoridade que nós temos é a Bíblia. A autoridade que nós temos é a palavra de Deus. No século XVII, século XVI, irmãos, me perdoem, o terceiro homem da Reforma Protestante, Menno Simons, tem um momento em que ele diz assim: não sou ninguém que tenha visões, não sou profeta, não tenho visões e nem inspirações proféticas, e nem as desejo. A palavra de Cristo é suficiente para mim. Essa é a palavra. Os irmãos conhecem Martinho Lutero? Tem uma outra carta em que ele diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas. Concordo com os dois, de que a autoridade da palavra de Deus não pode ser tocada, de que a autoridade da palavra de Deus é o que nos levará para o céu, que nos faz conhecer a Cristo, é quem nunca vai nos enganar. Eu preciso ter um líder de Deus, visionário, e que a visão dele é a da palavra de Deus, em que ele é amparado nas Escrituras, de que se alimenta dela. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Pedro nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 também, ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Quando meu filho era recém-nascido, a gente tinha um pediatra que não gostava muito de passar remédio. Sabe? Ele sempre dizia assim: está dando peito? Tá. Doutor, ele está querendo tossir. Opa, dá o peito para ele. Doutor, ele está com cólica. Opa, dá o peito para ele mamar. Doutor, ele acorda muito à noite. Ah, é? Acordou? Dá o peito para ele. E ele não gostava de passar remédio de jeito nenhum. Aí um dia ele soltou. Falou: o leite materno tem tudo o que ele precisa. É antibiótico, é analgésico, é anti-inflamatório. É tudo o que ele precisa. Não dá mais nada. Só o leite materno. E aí o apóstolo Pedro fala o seguinte: do mesmo jeito que uma criança recém-nascida só quer o leite, do mesmo jeito, você e eu temos que ansiar pela palavra de Deus. Os irmãos já viram um bebê recém-nascido, bebezinho, quando está com muita fome, às vezes tem até dificuldade de pegar o peito, de tanta vontade que está de mamar, não consegue pegar o peito direito. É com essa mesma sede que o apóstolo Pedro fala que nós precisamos aspirar pela palavra de Deus. É por esse mesmo desejo que nós precisamos querer a Bíblia todos os dias. E ele vai dizer que esse é o puro leite espiritual que vai nos levar à salvação. Irmãos, o líder de Deus tem que se alimentar da palavra. Não tem opção. É amar a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus todos os dias, é conhecer a palavra. Eu brinco muito que eu não viajaria num avião em que o piloto não tivesse experiência de voo, não tivesse um bom curso aí de aeronáutica. Eu não levaria meu filho num pediatra que não se formou ainda. Você levaria? Você faria uma cirurgia, você faria uma cirurgia neurológica com um simples clínico geral? Eu não posso admitir um pastor, um líder de Deus, um presbítero, um evangelista, um membro da Assembleia de Deus de Campinas, que não conhece a palavra de Deus, que não se dedica em ler, em conhecer a Deus através da palavra. Claro que cada um no seu nível de conhecimento, mas buscando a palavra de Deus todos os dias. Ser um visionário em Deus não tem opção, é conhecer a palavra. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar como obreiros que não têm do que se envergonhar, isso é moral. Segundo, e que maneje bem a palavra da verdade. Esse manejar, não tem outro jeito, é lendo, é conhecendo, é vivendo pela palavra. Eu preciso ser um visionário, sim, um visionário segundo a palavra de Deus,
que a visão, que a minha aspiração de futuro, que os meus projetos, que os meus sonhos sejam amparados pelas Escrituras. Imagina que vergonha que seria para nós se um dia nós fizéssemos um plano e que esse plano não tivesse de acordo com a palavra e nós tivéssemos que fechar a Bíblia para continuar. Eu prefiro parar e ficar com a palavra de Deus do que dar um passo à frente sem ela. Eu vou falar sobre visão de Deus, e a visão é essa. Mas, irmãos, se nós vivemos pela fé, Romanos 1,17, se nós nos alimentamos da palavra, 1 Pedro capítulo 2, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas visões, elas virão de Deus. A Bíblia não fala de que a boca diz daquilo que está cheio o coração? Se o nosso coração está cheio da palavra, não vai ter um projeto seu que vai falhar. E não vai ter um projeto seu que não venha de Deus, que ele vem das Escrituras. E que nós nos alimentamos dela diariamente. Os irmãos têm Bíblia em casa? Né? Leia a palavra. Medite na palavra de Deus todos os dias. Né? Não troque o seu momento de leitura da palavra por um momento de ouvir música gospel. Ouvir música é bom, eu gosto muito da música. Mas eu não posso trocar o meu momento de meditação na palavra de Deus por simplesmente ouvir um CD de que alguém cantando para Cristo. Eu preciso conhecer Deus pela palavra de Deus. Outra questão em relação ao que eu espero de um líder que tem visão em Deus, em um líder visionário, conforme as Escrituras, é a total ausência de garantias. Estranho falar assim, né? Mas Deus nos chama para ter fé. E a garantia que Ele nos dá é a fé que Ele colocou no seu coração. Não é? Se eu recebo um convite, sei lá, para pregar em um evento fora de Goiânia, eu quero a passagem de ida e de volta. Me dá o check-in da passagem de ida e de volta. Eu quero uma garantia. Mas se Deus fala, vai, nós temos que ir. Que garantia você tem? Minha garantia é Cristo. Minha garantia é a palavra. Ou então Deus não é Deus, eu não posso confiar nele. É assim, irmãos? Não podemos brincar com isso. Se Deus é Deus, se o Senhor te ama, se Ele morreu na cruz por você, Ele vai te sustentar. Como? Não sei. Mas eu sei que Ele não vai te abandonar. Em Gênesis capítulo 15, nós lemos no textuário da lição, Gênesis capítulo 15, Abraão no capítulo 12, ele sai de perto da família dele e vai em direção a não sei aonde, mas ele vai onde Deus manda ele ir. Os irmãos conhecem muito bem, Gênesis capítulo 12, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Talvez nós pudéssemos contextualizar hoje e dizer assim, ah Deus, mas eu vou para onde mesmo? Pai, você vai para onde eu vou te mostrar, pega esse caminho aqui e segue em frente. E Abraão vai. Lá no capítulo 15, como nós lemos no textuário, ele conversa com Deus. Versículo 3, ele diz assim, Gênesis 15, versículo 3, tu não me deste, falando a Deus, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, verso 4, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Abraão tinha ouvido a voz de Deus, saiu da terra dele, foi embora. E aí Abraão chega a Deus e fala, oh Deus, o Senhor me deu tanta coisa, mas não me deu algo que eu quero muito, não me deu um filho. Mas tudo bem, eu vou dar a minha herança para o filho de um escravo meu que nasceu na minha casa. Era a cultura da época que um homem sem filhos podia adotar o filho de um escravo para fazer dele o herdeiro. Talvez esse fosse o plano de Abraão aqui. Mas aí Deus fala, não, um filho nascido de você vai ser o seu herdeiro. Abraão olha para a sua condição e fala, eu não terei filhos. Vou usar esse recurso cultural aqui, que é de adotar um escravo, o filho de um escravo, para dar herança para ele. Só que Deus fala assim, a minha limitação não é a sua. Deus olhasse para Abraão e dissesse em outras palavras, a minha limitação como Deus não é a sua como homem. Se você acha que para você acabou, para mim não acabou ainda não. Para Deus nunca acabou, irmãos. Talvez você olhe para a sua condição e fale, eu não tenho mais condições. Mas quando Deus olha dos céus, Ele vê claramente as coisas e ainda tem como. Só que Deus não dá nenhuma garantia para Abraão.
Deus não dá para ele uma fitinha para ele amarrar no braço e lembrar todo dia que ele tem uma aliança com Deus. Deus não dá um testamento para Abraão, um documento assinado por ele próprio, que um anjo trouxe do céu e pôs na mão de Abraão. O que ele dá para Abraão é a fé. E sem garantia nenhuma, Abraão espera em Deus. Lá no versículo 4, que Deus fala que vai dar um filho para ele. Abraão crê. Eu disse no começo que o que nós esperamos de um líder, que a base da liderança da igreja deve ser a fé. E nós temos em Abraão, nós chamamos de pai da fé, que ele simplesmente creu em Cristo. O autor de Hebreus fala que Abraão creu contra a esperança. E o que nós esperamos de um líder hoje, o que eu espero de mim, o que eu espero dos meus pastores, o que eu sei que eles esperam de mim, é que eu creia, que eu tenha fé em Deus, que eu ampare as minhas decisões e os meus sonhos na fé que eu tenho no Deus Todo-Poderoso. Se a minha fé está pequena, eu posso orar e dizer: Deus, aumenta a minha fé. Abraão creu e Deus honrou a fé dele. Se você crê, Deus vai honrar a sua fé. E o líder de Deus, ele tem que ter muita fé. Você quer assumir um espaço maior aqui nessa igreja? Quer assumir um cargo de liderança? Começa a praticar a sua fé. Que é a partir daí que Deus vai te abençoar. Que é a partir daí que você vai crescer muito. O líder visionário em Deus, acredito que seja fundamental, um outro ponto. Ele tem que saber o momento certo de Deus. Os gregos tinham uma palavrinha especial para isso. Existia o Cronos, que é tempo, a tradução de Cronos é tempo, o tempo do relógio, as horas, é Cronos. Existia o Kairos. É a mesma tradução de tempo, mas ele era mais usado no texto grego para determinar a relação de tempo e oportunidade. Quando a minha hora chega na oportunidade certa, eu traduzo para Kairos, Kairos, algumas pessoas pronunciam assim, para Kairos, e aí a gente traduz sempre na Bíblia para o momento de Deus, para a hora certa de Deus, para quando Deus vai agir. 1 Samuel, capítulo 16, um dia Deus não quis mais Saul como rei de Israel. O próprio Deus colocou Saul lá, não se esqueça disso. Foi Deus quem chamou Saul. Mas o comportamento de Saul fez com que ele perdesse lugar no coração de Deus. Nós fomos chamados por Cristo. O líder que está aqui, ele foi chamado por Cristo. Mas se ele não cuidar da sua conduta, ele pode também ser rejeitado, pode ser tirado da sua liderança, como Saul foi. E aí Saul tem que dar lugar a Davi, só que Deus não fala isso para Saul, Deus fala para Samuel, e manda Samuel ungir Davi, rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Os irmãos conhecem muito bem o texto, que Davi foi ungido rei de Israel na sua casa, na frente dos seus irmãos. Tem até o episódio que os irmãos lembram muito bem, que Davi era o mais moço, estava cuidando das ovelhas. Talvez por não ser o mais alto da casa, por não ser o mais velho, por não ter porte de soldado, fazendo uma brincadeira com os irmãos, não tinha tamanho de homem, então ele não era soldado, era pastor de ovelhas. Eu falo isso porque eu tenho quase 1,90 m, os irmãos são mais pequenininhos, não falam assim não. Mas Davi é ungido rei de Israel. Só que tem um detalhe que nós nunca observamos. Davi é ungido rei de Israel pelo profeta, o mesmo profeta que ungiu Saul. Só que Saul não pega na mãozinha de Davi, Samuel não pega na mãozinha de Davi, leva ele para o palácio para ele ser rei naquela hora. Davi é ungido rei de Israel, em um momento que não tem dúvidas que Deus queria ele. Tanto é que Samuel uma hora fala: não vamos sentar enquanto Davi não chegar, que manda Davi vir, que ele não estava no lugar. Davi volta para cuidar das ovelhas. Rei de Israel, recém-ungido, e ele continua sendo pastor de ovelhas. E quando ele vai para o palácio, nesse mesmo capítulo conta, ele vai como um assistente para poder tocar a harpa, para quando o rei estivesse triste, a música acalmar o rei. Ungido rei de Israel, mas não era a hora.
Davi tinha o chamado, Davi tinha a visão, Davi tinha o Espírito de Deus, mas não era a hora de Davi assumir o trono. E Davi teve que pacientemente aguardar o momento de Deus, aguardar o cronos, aguardar o kairos de Deus, aguardar a hora certa dele ser chamado. Muitas vezes o líder tem o chamado, tem o dom, tem o talento, tem o Espírito, só que tem que esperar a hora dele. A gente não pode aqui passar o carro na frente dos bois. Tem que esperar a hora certa de Deus, o momento certo de Deus, assim como Davi esperou. Talvez Davi voltou para as ovelhas assim, podia me levar agora para o palácio. Ser rei não é uma coisa tão ruim assim, né, irmãos? Mas teve que esperar o tempo de Deus. Se você sente isso, que você tem o dom, que você tem o talento, espera chegar a hora certa de Deus. O líder visionário, o líder de Deus, tem que aguardar a hora certa. Tem que dizer, aquele momento em que Deus vai dizer, a hora é agora. Se você se precipitar, isso pode não ser bom para você. Outra questão, e eu acredito que seja também fundamental, em relação ao comportamento do visionário líder que eu espero ter na presença de Deus. Está lá em Abacuque, capítulo 1. Tem sim esse livro na Bíblia, irmãos. Abacuque é um dos profetas menores. Abre a Bíblia em Mateus e volta devagarzinho em Malaquias. Os irmãos vão encontrar Abacuque. Logo no finalzinho do Antigo Testamento, dos profetas menores. O líder de Deus, líder cristão, ele tem que se manter firme nas circunstâncias contrárias. Ele não pode abrir mão da visão que Deus deu para ele, do sonho que Deus deu para ele. Não pode abrir mão da certeza que a Escritura dá para ele, mesmo nas situações adversas. Talvez eu pudesse lembrar de Jesus, quando ele fala na parábola, de homem que edificou sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, vieram os ventos, e bateu forte contra a casa, e ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, porque eu preciso permanecer firme contra as adversidades. William Shakespeare, ele fala que quando o mar está calmo, todo barco navega bem. Se Shakespeare fosse goiano, fosse brasileiro, ele ia dizer que para baixo todo santo ajuda. Mas como ele viveu no século XV, quando o mar está calmo, todo barco navega bem. Meus irmãos, circunstâncias contrárias virão, momentos difíceis acontecerão, mas o comportamento que nós temos que esperar do líder de Deus é que ele se mantenha firme no propósito que Deus deu para ele. É que ele se mantenha firme na sua fé. Como Hebreus fala de Abraão, que ele creu contra a esperança. Quando tudo estava bem, ele estava firme com Deus. Quando Deus permitiu momentos de luta, que ele continue firme com Deus também. Quando Deus enviar momentos dolorosos, que provam a nossa fé, e os irmãos podem talvez subir aqui e testemunhar de momentos difíceis que cada um aqui já viveu, e não abriu mão da palavra de Deus. É esse comportamento que nós esperamos do líder de Deus, do homem e da mulher que serve a Deus, que ele não abandone. Abacuque, os irmãos já encontraram, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti socorro, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Às vezes, quando eu estou lendo esse texto de Abacuque, eu penso que Abacuque é o irmão Abacuque que senta aqui na primeira cadeira. Tanto que é atual. Nós lemos aqui e parece que foi para hoje, né? Parece que foi escrito hoje. As dificuldades em relação à vida natural, grandes. Quero começar destacando com os irmãos uma coisa. O profeta Abacuque, ele leva a Deus a sua insatisfação. Está difícil, os ímpios estão prevalecendo, a justiça não existe, as circunstâncias contrárias são mais fortes que nós. Ele olha para Deus e fala: Deus, até quando?
nós vamos clamar, nós vamos ver esses dias difíceis e o Senhor não vai fazer nada. Ou aparentemente não está fazendo nada, que quem sou eu para entender o propósito de Deus? E quem sou eu para saber se Deus está ou não fazendo? Aparentemente, pelo que eu posso ver, parece que Deus não está vendo, está deixando acontecer. Abacuque olha para Deus e fala: Deus, até quando eu vou clamar? Até quando o ímpio vai prevalecer? Até quando a justiça será pervertida? Até quando você vai permitir esses dias de luta para o seu povo, para o povo de Deus? Irmãos, nós, como líderes na casa de Deus, como obreiros na casa de Deus, como líder na sua casa, da sua família, que é algo tão importante, eu gosto de dizer que a primeira igreja do pastor é sua casa, é sua família. Mas teve uma lição que nós já estudamos sobre isso. Ele leva a Deus. Eu espero, o comportamento esperado de um líder de Deus é que ele sempre leve ao Pai, leve os céus as suas dificuldades. E que não tente lutar pela sua própria força, mas tente lutar pela força de Deus o tempo todo. E colocar na presença dEle. Nós não podemos esquecer de que Deus é soberano, de que Ele tem nas mãos todo o poder e toda a autoridade. E tudo acontece porque Deus permite. Talvez seja duro nós dizermos isso em dias de guerra, como nós estamos acompanhando na faixa de Gaza. Como está delicado aqueles dias de luta lá e de guerra, mas de algum modo é a vontade de Deus. Deus quer dizer algo para nós, quer dizer algo para aquele povo. E o que todos nós podemos fazer é orar. Mas não só pela faixa de Gaza, orar por nós, para a nossa cidade. E é esperado do líder, da visão que esse líder tem em Deus, que ele busque em oração todas essas coisas. A sua insatisfação deve ser entregue a Deus, para que de Deus venha a resposta. Olha o versículo 5, qual que é a resposta de Deus para essa oração de Abacuque. Olhem, Abacuque capítulo 1, versículo 5, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de hoje farei algo em que vocês não creriam se lhes fosse contado. Abacuque olha para o céu e fala: Deus, até quando eu vou pedir socorro, o Senhor não vai me atender? Até quando o ímpio vai prevalecer? Até quando a lei vai ser frouxa? Até quando a lei não vai valer de nada? E aí Deus responde: espera, vou fazer uma obra tão grande que se eu te contar agora, você não vai acreditar. Quando você contar para outras pessoas o que Deus já fez na sua vida, vão dizer: Deus não fez isso tudo, não, é mentira. Mas você vai dizer: Deus prometeu, Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Só que nós entregamos e nós colocamos essa insatisfação em Deus e vamos esperar que Ele faça conosco. O texto áureo da lição, texto áureo, está no capítulo 2, versículo 2 também. Abacuque, capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, porque a visão aguarda um tempo determinado, e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus deu uma visão para Abacuque e disse: escreve. A tradução aqui é difícil fazer, mas seria algo assim: escreve a visão de um jeito tão grande numa tábua, que até se alguém passar correndo vai conseguir ler, e vai levar essa mensagem. E registra, porque quando ela acontecer, lá no capítulo 1, versículo 5, ele não fala que se vocês contassem, não creriam, né? A visão é tão boa, quando eu contar para alguém o que Deus vai fazer, não vão acreditar de tão boa que é. Aí ele fala: então escreve, porque depois que o tempo passar, você vai mostrar, estava escrito. Erroneamente, muita gente olha para a palavra de Deus, olha para a Bíblia, e acha nela um livro que tem versículos bonitinhos para colocar no Twitter todo dia, para fazer festa de aniversário e colocar o versículo lá. Acha que é um livro de historinhas, que estão aqui para agradar o povo, para ser o ópio do povo, como Karl Marx falou, para ser a fuga contra o medo do desamparo básico, como Freud falou. O Freud diz que nós estamos aqui na igreja só de medo do desconhecido.
Freud chama a religião de ilusão. Ele é um grande defensor do ateísmo. Mas a Bíblia, irmãos, é um livro de história do que Deus fez pelo povo, que explica como nós estamos aqui. E a Bíblia diz o que fará. É o único livro de história que conta a história antes. O historiador conta depois. A Bíblia conta antes. E ela diz, vai acontecer. E um dia, esse mundo vai perceber de que a Bíblia sempre esteve certa. Quando aquele dia chegar, quando Cristo voltar das nuvens, nós vamos pegar a Bíblia e vamos dizer, mas está escrito aqui há anos, vocês que nunca creram, mas eu criei. Ou talvez já estejamos no céu com Jesus, e as pessoas vão dizer, é mesmo, estava escrito aqui. Ó. Eles estavam certos o tempo inteiro. Eu não olho para a palavra de Deus, eu não olho para a Bíblia como sendo um livro de historinhas. Eu olho para a Bíblia como um livro que é verdadeiro, que veio de Deus e que ainda tem profecias aqui para se cumprir. Versículo 3, vamos ler novamente? Pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Irmãos, o líder de Deus tem que ter a sua visão firme em Cristo, não pode olhar para outra coisa. O líder de Deus, o visionário líder de Deus, tem que estar profundamente apegado à palavra de Deus, não pode abrir mão dela para nada. E o líder de Deus, ele não pode se abalar por esse mundo, que esse mundo não nos sustenta, quem nos sustenta é Cristo. Tiago, no capítulo 4, ele diz assim, infiéis, tem um momento, acho que é o versículo 4, que ele fala assim, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Irmãos, muitas vezes nós somos rejeitados por esse mundo, por causa do seu padrão moral, pelo seu padrão de honestidade, pela palavra de Deus que guia a sua vida e que não guia esse mundo. Mas, irmãos, eu quero ser rejeitado por esse mundo, se o preço dessa rejeição for ser aprovado por Cristo. E eu não quero ser aprovado por esse mundo. E o Pai olha para mim e fala assim, você está rejeitado, eu não te conheço. Misericórdia disso, né? Tem um pregador do século XVIII que ele fala assim, Leonard Whitefield, ele diz assim, como explicarei a um Deus santo que eu fui aceito nos lugares onde ele foi rejeitado? Irmão, se Cristo teve nesse mundo, o Menos Simons diz algo semelhante, ele fala assim, se Jesus, sendo Filho de Deus, padeceu nessa terra, como é que eu, um simples servo de Cristo, posso esperar um destino melhor? É duro nós ouvirmos isso, mas essa é a palavra de Deus. Irmãos, nossa visão em Cristo não pode ser diferente disso, de receber forças apenas dele e de esperar apenas de Deus a aceitação. E desse mundo aqui, o que resta a nós é pregar para ele, é evangelizá-lo. Nós erramos quando nós achamos que o mundo é um campo inimigo. O mundo é um campo missionário, é diferente. E a nossa visão em Deus não pode ficar diferente disso. Nossa visão em Deus não pode estar amparada em outra coisa. E não podemos esperar um comportamento de líder diferente disso. Não estou falando dos pastores da igreja, estou falando de mim e de você, que estamos neste mundo aí. Temos que pregar a palavra, temos que crer nela. E temos que olhar para a Bíblia como nossa única fonte de salvação, como nossa única fonte de Deus. E a nossa visão como vindo apenas das Escrituras. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos, para que o Senhor nos alimente dessa visão. Para que o Senhor nos dê forças, para não olhar para outra coisa, que não seja para a sua palavra. Para que o Senhor nos ensine a ter fé diariamente. Para que o Senhor nos dê forças, para nunca desistir da visão que Ele nos deu, da palavra que Ele nos entregou a nós. Feche os seus olhos. Meu Deus, obrigado pelo